Olá, bom dia pessoal, muito bom dia. Nesse dia 13/8 de 2024, uma grande oportunidade de nós conversarmos sobre a palavra do Senhor nessa terça-feira. Eu vou falar hoje sobre tolerância zero. Mas para começar, eu quero trazer uma coisa aqui à memória, ou à sua memória talvez, de uma situação que talvez você tenha vivido. Talvez você tenha tido a, a experiência de ter que entrar no seu carro para dirigir, mas pela porta do carona. Já aconteceu isso contigo? E quando a gente expõe o nosso corpo a uma atividade inabitual, assim, ter que abaixar demais, deitar não sei aonde, entrar pela porta do carona, uma série de coisas que a gente tem que fazer que é inabitual, a gente acaba vendo o quanto a gente precisa mudar o nosso conceito com relação a uma vida rígida, né? A uma vida muito austera, muito parada, né? Muito fixada. A gente precisa dar um pouco mais de flexibilidade para a vida, né? Quando você era mais novo, por exemplo, você fazia estrelinha, você virava cambalhota, fazia tudo, você tinha muita mobilidade e tinha inclusive muita flexibilidade. Hoje com uma certa idade, você já não tem tanta flexibilidade assim. É verdade, é bem verdade que existem algumas pessoas, até idosos, que têm muita flexibilidade ainda, mas é porque não se deixam enferrujar, né? Não se deixa enrijecer, está sempre em movimento, sempre tentando colocar o corpo em movimento, sempre expondo o corpo a condições diferenciadas para que essa mobilidade permaneça, né? E aí a gente vai ampliar esse raciocínio, depois dessa introdução, para uma via mais ampla, né? Para uma situação mais ampla da nossa vida, pegando de certo modo todas as partes da vida que forem possíveis pegar aqui nessa reflexão, mas ela pelo menos vai abrir um leque para muita coisa que na sua vida acontece talvez, que você vai analisar aí se precisa de um pouco mais de flexibilidade ou se está tendo tolerância zero, está tendo rigidez. Vamos lá. O texto para nossa meditação é João capítulo 8, versículo 1 ao 11, que diz assim, ó: Entretanto Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo chegava-se a ele ao seu redor. Então ele se assentou e ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, que dizes a respeito? Eles falavam ainda, ou falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiam na pergunta. Ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo mais a ninguém, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, mestre, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aqui a gente vê uma situação flagrante de intransigência, de rigidez, de inflexibilidade. Por causa de conceitos religiosos, essa mulher corria o risco de ser assassinada a pedrada em praça pública, né? O fato aqui é o seguinte: ao que tudo indica, essa mulher ela tinha um relacionamento que não era oficializado no cartório. Ela não tinha um documento desse casamento. E mais ainda, essa mulher certamente já tinha tido um casamento anterior que não terminou com um documento de comprovação dessa terminação, desse término, né? E nem ela tinha o amparo. O que acontece? Se você vai ler Mateus capítulo 19, Jesus fala sobre mulheres repudiadas e mulheres divorciadas. Ele fala sobre esse assunto lá. Quando ele fala sobre mulheres repudiadas, ele está falando sobre uma questão que era muito comum, muito viral naquela sociedade. Mulher era uma posse do marido. Ela não era uma esposa só, ela era uma posse. O marido comprava a esposa. Em algum momento que ele não gostasse mais de alguma coisa dela, não tivesse mais interesse nela, ela não prestasse mais aos interesses dele, ele repudiava essa mulher. Repudiar significa mandava ela ir embora. E ele não dava nenhum tipo de subsistência para essa mulher. Então essa mulher estava ligada a ele, casada ainda. Moisés, para dar uma forma de subsistência para essas mulheres, porque no texto de Mateus 19
Jesus vai dizer que essas mulheres repudiadas, elas iam contrair casamento novamente, elas iam, como é que é? Elas iam constituir família novamente, mas ainda não tinha o amparo do marido anterior. Se essas mulheres não conseguissem um casamento novo, essas mulheres iam ter que virar prostitutas, elas iam ter que virar pedintes, elas não podiam voltar para a casa do pai. Então a carta de divórcio era uma legalização da separação, onde o homem dava uma forma de subsistência. Você vai ver, por exemplo, que Jesus era sustentado por mulheres. E aí você nunca se perguntou de onde vinha o recurso dessas mulheres? Certamente eram mulheres que foram divorciadas, que tinham recursos desse divórcio para subsistência, e elas custeavam o ministério de Jesus, o que dá ainda mais importância à visão do ministério de Jesus sustentado por mulheres que só tinham aquele recurso para sobreviver. Então talvez fosse o caso dessa mulher aqui, mas ela no caso aqui ela tinha sido repudiada e não divorciada. Então ela provavelmente arrumou um novo relacionamento para subsistência. E aí os saduceus, os fariseus, o pessoal da religião vão lá atrás dela e levam ela até Jesus para provar Jesus através da vida dela. Chegando lá, eles perguntam para ela, e aí? Pergunta para ele, e aí? Pode apedrejar ou não pode? Moisés falou que pode apedrejar. Aí Jesus fala, olha, examine a consciência de vocês, vê se tem condições. Vocês estão tolerância zero, né? Vocês estão tendo tolerância zero, vocês estão levando a lei ao pé da letra, de tal maneira que um ser humano, para vocês, nem é considerado um ser humano. É uma mulher, é um ser humano. Mas vocês vão apedrejar ela mesmo? E não era pedrinha pequena, era pedra para esmagar a cabeça, esmagar o peito, era para matar a pessoa pedrada, como aconteceu com Estevão. Aí você imagina bem, tolerância zero. Às vezes acontece conosco também. Às vezes a gente tem muita rigidez. Aliás, a religião, a religiosidade, ela é rígida. Por natureza, ela é rígida. Ela não tem complacência, não tem indulgência, né? Ela não tem flexibilidade. Todo mundo que está na igreja, todo mundo que está nesse mundo está vivendo uma luta. Na igreja, mais ainda, porque a pessoa está ali tentando vencer suas más tendências, tentando vencer suas más inclinações para tentar servir a Deus. E aí tem sempre alguém que tem uma rigidez, que tem uma intolerância, uma tolerância zero, que quer jogar pedra nessa pessoa, quer deixar essa pessoa para baixo. E é nocivo, a tolerância zero, ela é nociva. Tem pessoas que perdem casamento porque querem mandar no marido, tem pessoas que perdem casamento porque querem mandar na esposa, tem pessoas que perdem filho porque é intransigente com o filho, tem filhos que perdem o pai porque também são intransigentes, tem pessoas que perdem emprego porque é intransigente, é difícil de lidar. Sabe aquelas pessoas que são difíceis de lidar? Tem uma couraça nela e ela sempre não, tá sempre com a cara amarrada, com a cara fechada, ou é do jeito dela ou não é do jeito de ninguém. Isso é intransigência. Isso é tolerância zero. Muitas vezes você perde oportunidades na vida por causa disso. Então, é por isso que eu estou falando que a nossa conversa aqui tem que ampliar um pouco mais, né? Nós começamos falando sobre uma situação religiosa do tempo de Jesus e a gente pode ampliar um pouco mais. Então, veja bem, todos erram. Esse texto mostra isso, que todos erram, inclusive aqueles lá. A Bíblia fala, a partir do mais idoso até o mais jovem que estava ali aprendendo ainda os passos da religião, foi saindo todo mundo. Porque os mais idosos certamente estão bem mais velhos do que aquela mulher, tinham muito mais pecado do que ela, mas vamos esconder o meu pecado, vamos tampar uma pedra nela. Vamos ser rígidos com ela e flexíveis conosco. A gente tem que aprender flexibilidade. Todo tipo de relacionamento, seja ele conjugal, relacionamento de amizade, profissional, na igreja, todo tipo de relacionamento precisa de um pouco de flexibilidade. As pessoas não têm que ter a mesma temperatura que a gente. A minha esposa não tem que ter a mesma temperatura que eu, o mesmo gênio que eu, ela não tem que ser eu. Às vezes a gente quer projetar a gente nos outros, a gente quer que os outros sejam nossa imagem e semelhança. Né? Eles queriam que essa mulher aqui fosse imagem e semelhança deles. Né? E não é o caso. E Jesus falou, olha... E aí você vê a flexibilidade de Jesus, né? Ele falou assim, olha, ninguém te condenou? Então vai, não peques mais. Não se coloca nessa situação novamente, não. Não, daqui a pouco eu não vou estar aqui e vão te apedrejar, você vai morrer. Então, toma cuidado. Se você está seguindo esse processo, essa religião, se você quer andar nesse caminho dessa religião, então anda nessa linha aí para não correr esse risco novamente, né? Eu escutei o Cláudio Duarte um dia falando sobre eu não sei se é um fato, se é uma história ou uma história, mas de certo modo vai ilustrar aqui um pouco e vai trazer um pouco de descontração para nossa fala aqui. Diz que tinha um homem na igreja que ele era careca. E aí ele foi e comprou uma peruca e colocou. Colocou a peruca, ficou bonito com aquela peruca. E ele ia para a igreja todo alegre com aquela peruca. Mas aí, alguns outros irmãos começaram a implicar. Não pode, isso é vaidade. Não, o irmão está vaidoso. E pressionaram o pastor para tentar fazer uma assembleia e disciplinar o irmão da peruca. E aí foram lá visitar o irmão, a comissão foi atrás dele para visitar, para falar sobre a peruca dele. Falou, irmão,
é o seguinte, nós estamos percebendo que o irmão está muito vaidoso com essa peruca na cabeça. Então, nós viemos aqui para disciplinar o irmão. O irmão tem que tirar a peruca para ser mais humilde. Não pode ser essa vaidade toda, não. Aí ele falou assim, tá bom, então eu tiro. Mas aí você para de pintar seu bigode e você tira a dentadura? Todo mundo tinha. Um tinha bigode branco que pintava de preto. Às vezes pinta até o cabelo de preto para não parecer mais velho, né? O outro usava dentadura porque era banguela. E ele não podia usar peruca. Então, às vezes a gente está preocupado com a peruca do irmão, mas não quer tirar a nossa dentadura, não é verdade? E a gente tem que ser menos rígido com os outros. Ele tem que ser rígido comigo. Não tanto, mas eu tenho que ser rígido comigo, né? Eu tenho que me perdoar, eu tenho que me motivar, eu tenho que entender que eu também sou um ser humano, né? Mas às vezes eu tenho que ser um pouquinho rígido comigo. E às vezes também rígido com algumas pessoas em algumas situações. Mas não nesse sentido de me colocar numa condição superior, entende? Então, outra coisa para a gente pensar também é o seguinte. Um irmão falou o seguinte, o vidro quebra, sabe por que o vidro quebra? Porque ele é rígido, ele não é flexível. Você colocar um vidro dentro de um carro, dependendo do tamanho do vidro, você não consegue, porque ele é rígido. Mas você coloca um colchão, você coloca uma colcha, você coloca um cobertor, porque dá para moldar, colocar ali. Então, às vezes a gente se quebra em várias situações da vida por causa de rigidez, né? Tudo que é rígido tem que quebrar. Até o corpo humano, depois de morto, depois que está lá com aquela rigidez cadavérica, se não couber no caixão, tem que quebrar a parte do corpo, quebra a mão, quebra braço, quebra a perna, quebra alguma coisa para colocar ali, entende? Então, que a gente não precisa passar por essa situação, né? De ter o nosso casamento quebrado, nossa igreja quebrada, nosso relacionamento familiar quebrado, nosso relacionamento pai-filho quebrado, né? Por causa de rigidez em todas as áreas, né? E, sobretudo, a gente entender que nós somos cristãos. Os cristãos são chamados à misericórdia, são chamados à graça, né? A manifestar a graça, a manifestar a misericórdia. Porque sobre nós está a graça e a misericórdia de Deus que nos tolera, né? Deus tem flexibilidade para lidar conosco diante das situações tão complicadas que muitas vezes nós apresentamos para Ele com relação à nossa vida, né? Mas Ele tem flexibilidade, Ele tem amor, Ele tem generosidade. Cristão é chamado a dar a segunda face, a outra face, né? E a gente precisa ficar preocupado com isso. Então que Deus nos abençoe, que a gente não seja como Saraiva, né? Que tinha no programa de comédia aí, que era tolerância zero. Não, que nós não sejamos assim com relação à vida. Sejamos mais alegres para a vida. Você manter raiva, rancor, ira, você gasta mais energia do que ser feliz, do que ser alegre, do que ser espontâneo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe Juscelane, Tairine, Carlinha, Luzia. Fala Deus, Carlinha. Falou, glória a Deus. Deus abençoe. Uma boa terça-feira para você e para sua família aí.